fazer a leitura do Padmini Ekadashi. Sutta Goswami disse, o Yudhishthira Maharaj disse, Janardana, qual o nome do Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto? Como observá-lo corretamente? Por favor, narra-me isso. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, respondeu, Pandava, o Ekadashi meritório que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto se chama Padmini. É muito auspicioso. A alma afortunada narrou para ti o processo do jejum no Padmini Ekadashi, o que raramente é feito até mesmo pelos grandes sábios. Deve-se começar seu jejum no Dashami, o dia antes de Ekadashi, não comendo qualquer urad dal rosa, grão de bico, espinafre, mel ou sal marinho, e também não comendo na casa dos outros ou em pratos de metal de sino. Estas 8 coisas devem ser evitadas. Deve-se comer apenas uma vez no Dashami, dormir no chão e permanecer em celibato. No Ekadashi, o devoto deve levantar cedo pela manhã, mas não deve escovar seus dentes. Então, deve tomar banho esmeradamente no local de peregrinação, se possível. Enquanto canta hinos sagrados dos Vedas, deve esfregar seu corpo com excremento de vaca misturado com barro, pasta de gengibre, grama puxa e o pó de frutas amalaka. Então, o devoto deve tomar outro banho caprichoso. Depois de que deve cantar as seguintes orações. Barro sagrado, foste criado pelo Senhor Brahma, purificado por Kashyapa Muni e levantado pelo Senhor Krishna em sua forma como Varana, a encarnação de Javali. Barro, por favor, purifica minha cabeça, olhos e outras partes. Barro, ofereço minhas reverências a ti. Tenha a bondade de purificar-me para que eu possa adorar o Senhor Supremo Hari. O excremento de vaca possui qualidades medicinais e antissépticas porque vieste direto do estômago da tua Mãe Universal, a vaca. Podes purificar o planeta Terra inteiro. Por favor, aceita minhas humildes reverências e purifica-me. Frutas Amalaki, por favor, aceite minhas humildes reverências. Necessiteis de saliva do Senhor Brahma. E assim, por vossa própria presença, o planeta inteiro é purificado. Por gentileza, limpai e purificai minhas partes corpóreas. Supremo Senhor Vishnu, Deus dos deuses, Senhor do universo, ser que segura a concha, disco, massa e lótus, por favor, permita-me tomar banho em todos os locais sagrados de peregrinação, recitando estas excelentes orações, cantando mantras para o Senhor Varuna e meditando em todos os locais de peregrinação, localizados nas margens dos Ganges. Deve-se tomar banho em qualquer corpo d'água disponível. Então, Yudhishthira, o devoto deve esfregar seu corpo, assim purificando sua boca, peito, braços e cintura como um prelúdio para adorar o Senhor Supremo, que usa brilhantes vestes amarelas e dá prazer a todas as criaturas. Assim fazendo, o devoto irá destruir todos os seus pecados
Depois, deve cantar o sagrado Gayatri Mantra, oferecer ablações a seus antepassados e então entrar no templo de Vishnu para adorar Narayana, o marido de Lakshmi Devi. Se possível, o devoto deve então fazer murtis de Radha e Krishna ou Shiva Parvati em ouro e oferecer-lhes boa adoração devocional. Deve encher um pote de cobre ou barro com água pura misturada com perfumes e depois deve cobrir o pote com uma tampa de pano e uma de ouro ou prata, assim preparando a asana na qual Murtis, Radha Krishna ou Shiva Parvati poderão sentar para adoração. Conforme sua capacidade, o devoto deve então adorar estas Murtis com incenso fragrante, uma brilhante lamparina de ghee e pasta de sândalo, junto com cânfora, almiscar, cúrcuma e outros aromas, bem como flores aromáticas selecionadas como do lótus brancos e outras flores de estação, e também alimentos muito bem preparados. Neste Ekadashi especial, o devoto deve dançar e cantar estaticamente diante da deidade. Deve evitar prajalpa a todo custo e não deve falar ou tocar em pessoas de baixo nascimento ou mulheres no período menstrual. Neste dia deve ter cuidado especial em falar a verdade e não deve criticar ninguém diante da deidade do Senhor Vishnu, dos Brahmanas ou do mestre espiritual. Em vez disso, com outros devotos, ele deve ouvir os Vaishnavas ler as glórias do Senhor Vishnu dos Puranas. Não se deve beber ou mesmo tocar água em seus lábios ressecados. E quem não for capaz de realizar esta austeridade, deve beber apenas água ou leite, senão considera-se quebra do jejum. Deve-se permanecer acordado naquela noite, cantando e tocando instrumentos musicais para o prazer transcendental da pessoa suprema. Durante o primeiro quarto da noite de Ekadasi, o devoto deve oferecer um pouco de carne de coco à sua morte adorável. Durante a segunda parte, deve oferecer fruta bela. Durante a terceira parte, uma laranja. E conforme a noite se aproxima do final, um pouco de noz de betel. Permanecer acordado durante a primeira parte do Ekadasi concede ao devoto o mesmo mérito como aquele obtido por realizar a Gnostoniagama. Ficar acordado durante a segunda parte da noite confere o mesmo mérito como obtido por realizar Vajrayeya Yagana. Ficar acordado durante a terceira parte confere o mesmo mérito que o obtido por realizar Ashwamedha Yagana. E quem permanece acordado a noite toda recebe todos os méritos acima mencionados, bem como o grande mérito de ter realizado Rajasuya Yagana. Assim, não há melhor dia de jejum no ano que o Padmini Ekadashi. Nada se compara em matéria de dar mérito, seja sacrifício de fogo, conhecimento, educação ou austeridade. De fato, quem quer que observe este sagrado jejum de Ekadasi recebe todo o mérito obtido por tomar banho em todos os locais de peregrinação no mundo, após permanecer acordado durante a noite toda. O devoto deve tomar banho ao alvorecer do sol e então me adorar bem. Deve depois alimentar um brahmana qualificado e respeitosamente dar-lhe a murti do Senhor Keshava e o pote cheio de água pura perfumada.
Este presente garantirá ao devoto sucesso nesta vida e liberação na próxima. Ó Yudhishthira sem pecado, conforme pediste, descrevi as regras e regulações, bem como os benefícios relativos ao Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês adicional do ano bissexto. Jejuar neste dia de Padmini confere mérito igual ao obtido por jejuar em todos os outros Ekadashi. O Ekadashi que ocorre durante a parte obscura do mês extra, que é conhecido como Parama Ekadashi, é tão poderoso para remover pecado quanto este de Padmini. Agora, por favor, ouça enquanto narro para ti o fascinante relato ligado a este sagrado dia. Pulastya Muni, certa vez, recitou esta história para Naradaji. Pulastya Muni uma vez teve a oportunidade de salvar Ravana da prisão de Kartavirya Arjuna, e ao ouvir sobre este evento, Narada Muni perguntou a seu amigo: ó melhor dos sábios, como Ravana derrotou todos os semideuses, inclusive o senhor Indra, como Kartavirya Arjuna pôde derrotar Ravana, que era tão perito no combate? Pulastya Muni replicou: ó grande Narada, durante a Tetra Yuga, Kartavirya, pai de Kartavirya Arjuna, nasceu na dinastia Ayaya. Sua capital era Mahishmati e tinha 1000 rainhas que amava muito. Nenhuma delas, contudo, fora capaz de dar-lhe o filho que tanto queria. Realizou sacrifícios e adorou os semideuses e antepassados, mas devido à maldição de alguns sábios, ele foi incapaz de gerar um filho. E sem um filho, um rei não pode desfrutar do seu reino, assim como um homem com fome nunca realmente desfruta dos seus sentidos. O rei Kartavirya considerou sua sina cuidadosamente e então decidiu realizar severas austeridades para alcançar sua meta. Assim ele vestiu uma tanga feita de casca de árvore, deixou o cabelo crescer sem pentear e passou as rédeas de seu reino para seus ministros. Uma de suas rainhas, Padmini, que havia nascido na dinastia Ikshvaku, que era a melhor de todas as mulheres e que era filha do rei Chandra, viu o rei saindo. Ela achava que, como era uma esposa casta, seu dever era seguir os passos de seu marido, de seu amado marido, removendo todos os ornamentos reais de seu belo corpo e vestindo apenas um corte de pano. Ela se seguiu seu marido na floresta. Afinal, Kartavirya chegou ao topo do monte Gandhamandana, onde realizou severas austeridades e penitência durante 10.000 anos, meditando e orando ao senhor Gandharva, que maneja uma clava. Mas, ainda assim, não gerou um filho, vendo seu querido marido definhar até virar pele e osso. Padmini pensou numa solução para o problema. Foi até a casta Anusúria com grande reverência. Padmini disse: ó grande senhora, meu querido marido Kartavirya tem realizado austeridade durante os últimos 10.000 anos, mas o senhor Keshava, o único que pode remover nossos pecados passados e dificuldades presentes, ainda não ficou satisfeito com ele. Oh, mais afortunado ser, por favor, conta-me que dia de jejum poderemos observar e assim agradar o Senhor Supremo com nossa devoção.
tanto assim que Ele nos abençoe com um bom filho, que mais tarde governe o mundo como imperador. Ao ouvir estas palavras de Padmini, que era muito casta e profundamente devotada a seu marido, grande Anusuya respondeu num humor muito alegre: ó linda senhora de olhos de lótus, usualmente existe 12 meses no ano, mas após cada 32 meses se adiciona mais um mês extra. E os 2 Ekadashis que ocorre durante este mês se chama Padmini Ekadashi, Parama Ekadashi, cai nos Dwadashis da parte clara e obscura do mês, respectivamente. Deve-se jejuar nestes dias e permanecer acordada durante a noite. Se assim fizerdes, a Suprema Personalidade de Deus, Hari, irá abençoar-te com um filho. Ó Narada, desta maneira, Anusuya, a filha do sábio Kardama, explicou a potência destes Ekadashis especiais. Ouvindo assim, Padmini finalmente seguiu as instruções para realizar seu desejo por um filho. Padmini jejuou completamente, até de água, e permaneceu acordada toda a noite, cantando as glórias do Senhor e dançando em êxtase. O Senhor Keshavasi ficou muito satisfeito com sua devoção e apareceu diante dele, cavalgando o doce do grande Garuda. O Senhor disse: ó lindo ser, me agradaste muito neste Ekadashi especial do mês extra. Por favor, peça-me uma bênção. Ouvindo estas sublimes palavras do supervisor do universo inteiro, Padmini ofereceu ao Senhor Supremo orações devocionais e pediu-lhe a bênção desejada por seu marido. O Senhor Shri Krishna foi levado a responder: ó gentil senhora, estou muito contente contigo, pois não há mês mais querido para mim que este, e os Ekadashi que ocorre durante este mês para mim são os mais queridos de todos os Ekadashis. Seguistes as instruções de Anusuya perfeitamente, e portanto farei o que irá agradar-te. Tereis o filho tu e teu marido desejais. O Senhor que remove o sofrimento do mundo então falou para o rei Katavirya: ó rei, por favor, peça-me qualquer bênção que irá realizar o desejo de teu coração, pois tua querida esposa me satisfaz grandemente. O rei ficou muito feliz ao ouvir isso. Naturalmente, ele pediu um filho como desejava há tanto tempo. Ó Senhor do Universo, ó matador do demônio mado, tenha a bondade de dar-me um filho que nunca será conquistado por semideuses, seres humanos, serpentes, demônios ou duendes, mas que só tu poderás derrotar. O Senhor Supremo imediatamente respondeu: que assim seja, e desapareceu. O rei ficou muito satisfeito com sua esposa e retornou a seu palácio na companhia dela. Padmini em breve ficou grávida e Kartavirya Juna, de braços poderosos, apareceu como seu filho. Era a pessoa mais forte em todos os 3 mundos, e assim mesmo Ravana, de 10 braços, não podia derrotá-lo no combate, exceto o Senhor Narayana, que porta uma massa, disco e outros símbolos em suas mãos. Ninguém podia vencê-lo pelo mérito que resultou da estrita e fiel observância do Padmini Ekadashi por sua mãe. Ele pôde derrotar até o temido Ravana. Isso não é de todo surpreendente, ó Naradaji, pois Kartavirya Arjuna era a realização da bênção da Suprema Personalidade de Deus.
Com estas palavras, Pulaste Muni partiu. O Senhor Supremo Shri Krishna concluiu: ó Yudhishthira, sem pecado, conforme indagaste, expliquei-te o poder deste Ekadasi especial. Ó melhor dos reis, quem quer que observe este jejum, certamente alcançará minha morada, pessoa. E similarmente, se quiseres ter todos os teus desejos realizados, deves fazer o mesmo. Ouvindo estas palavras de seu amado Keshava, Raja Yudhishthira ficou cheio de alegria e quando chegou a época observou fielmente Padmini Ekadasi. Suta Goswami concluiu: ó sábio Saunaka, expliquei para ti tudo sobre este Ekadasi meritório. Quem quer que jejue devotadamente nos Ekadasis que ocorre durante os meses extra do ano bissexto, cuidadosamente seguindo todas as regras, se torna glorioso e alegremente retorna a Deus. E quem quer que meramente ouça ou leia sobre estes Ekadasis também obterá grande mérito e afinal entrará na morada do Senhor Hari. Assim termina a narrativa das glórias do Padmini Ekadasi, o Ekadasi que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto, conforme o Skanda Purana. Eu vou agora citar algumas notas. Segundo as escrituras, no dia de jejum se deve evitar sal marinho, porque Agastya Muni certa vez bebeu o oceano e o eliminou como urina. Ordinariamente, o sal gena é permitido. A Surya é a esposa do grande sábio Atri, a mãe de Dattatreya, a forma de 3 cabeças de Brahma, Vishnu e Shiva combinados. Sempre que há um mês extra, as quinzenas deste mês são divididas e adicionadas aos meses normais. Gratidão pela oportunidade da leitura. Jai Radhe. Feliz Ekadasi para todos vocês. Hare Krishna.